Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Tânia, de Língua Portuguesa. Vamos trabalhar hoje a aula de número 121, ok? Vamos trabalhar a primeira página do jornal impresso, aquilo que chama a nossa atenção, que traz para a gente a mensagem, não é verdade? Lembrando vocês de acessar o Classroom. Não esqueçam de fazer as atividades diárias das suas aulinhas ali, ok? Lembrando que a sua presença depende disso também. Não esqueça de verificar o mural, se o professor passou alguma coisa, faça as lições, os trabalhos, se for impresso, entregue no colégio, veja a data bonitinho. Lembrando, estamos no último trimestre, gente, passa muito rapidinho, ok? Então não deixe nada acumular, procure sempre dar as lições em ordem, use o teu sábado, o teu domingo, um pouquinho para que você possa rever tudo e deixar tudo em ordem. Logo, logo acaba tudo isso, vocês estão aí, né, já no ano de 2021 com um novo momento, né, e bem satisfeitos. Qual o nosso objetivo da aula de hoje? Vamos lá? Objetivos da aula: identificar os gêneros e outros elementos presentes na primeira página de um jornal impresso, ler manchetes e imagens, estabelecendo a relação entre textos verbais e não verbais, compreender as intenções de cada jornal ao selecionar as informações que comporão sua primeira página diária. Bom, quando nós falamos aqui em impresso, as pessoas pensam, nossa, mas nós estamos numa era digital, numa era de celular, informática, o tempo todo. Então, os jornais, eles estão o tempo todo online. Então, as informações chegam para a gente muito rápido, né? Também. Né? Mas é preciso que a gente saiba como lidar com os dois momentos, com o impresso e com o online, que essa é a nossa proposta. Trouxe aqui para vocês vários jornais de vários lugares, a primeira página, mostrando para vocês ali o enfoque, aquilo que chama atenção, aquilo que é o momento, né? Então, lembrando também, lembra daquela palavrinha, persuadir, apelar no sentido, então, isso é muito importante na primeira página, porque se ela chamar a minha atenção ao primeiro momento, com certeza, eu vou até ele e vou começar a lê-lo. Porque eu quero saber o que tem, eu quero saber as mensagens contidas ali dentro. Se é algo assim que não me chama muito a minha atenção, não é atrativo, automaticamente eu não vou, né, parar para ler e não vou comprar aquele jornal, ok? Né? Ou a mesma notícia que está passando ali no meu celular. Então, muito importante as chamadas, as manchetes, ela é aquilo que vai atrair o seu leitor, perfeito? Então, vamos lá pensar um pouquinho. Qual meio de comunicação você mais utiliza para obter informações? Então, agora vocês vão pensar, né? Ai, professora, eu não me informo de... Não, pensa, tem um celular às vezes, ou então a televisão, o rádio, né? Que meios que você utiliza para se informar? Então, jornais impressos, jornais online, telejornais, outros. Quais não me mantêm informado? Então, nós temos o jornal do meio-dia, nós temos o jornal das 6 da manhã, nós temos o jornal das 19 horas, nós temos das 23 horas, e isso só o televisivo, né? Então, mais o impresso, mais o online, o tempo todo nós estamos ali inseridos em um monte de informações, ok? Vocês têm acesso ao quê? Com vocês lá.
Bom, pessoal, como eu disse para vocês, né, são vários meios, né? Então, todo lado nós estamos mergulhados em informações, em notícias. Então, no meu caso ali, sem dúvida nenhuma, né? Jornais online, telejornais, outros, redes sociais, rádio. É bem possível que você tenha assinalado uma dessas opções, pois o jornal impresso não é mais tão comum em nosso cotidiano, como há alguns anos atrás, né? Mas temos aí ainda, ok? Então, é muitos meios que a gente pode, então, se informar. Trouxe aqui para vocês o jornalzinho, primeira página, mostrando ali, já que o estudo nosso é esse, é a primeira página. O que contém? Que atrativo é esse que a professora Tânia diz que é preciso ter para chamar a atenção, senão o leitor não vai até ele. Então, ele tem que ter ali o cabeçalho, né? Então, saber de onde que é. Ah, Folha de Londrina, Folha de São Paulo, são várias. De onde que é essas notícias? Muito importante isso. A manchete, tem que ser algo assim muito atrativo, é o maior que a pessoa vai olhar e falar, nossa, eu preciso saber mais sobre isso. A chamada, as fotos, a primeira página, né? Então, eu vejo, ele é todo rico em informações ali. Então, eu olho e já visualizo aquilo que me chamou a atenção. É o primeiro momento. Atualmente, quando exposto nas bancas, o jornal integra-se ao contexto urbano através de sua capa, seu apelo visual mais decisivo. Ferreira Júnior, 2003, página 7. E que apresenta um rótulo para o jornal, pois reúne características e atrativos através dos quais o leitor pode, além de identificar o jornal, decidir-se por comprá-lo e consumi-lo. A capa de jornal é um gênero textual e, sendo assim, tem propósito comunicativos próprios, né? Então, eu já sei, estou trabalhando com mais um gênero textual, ok? Então, é muito importante a primeira capa, porque ela tem que atrair. Se ela atrair, me levar até ela, eu vou comprar. Senão, eu não vou comprar. Então, veja a importância do primeiro momento. Assim também acontece com as revistas. Às vezes nós passamos numas bancas, tem lá as revistas com as várias, né? Aí fala, o assunto, tá, a novela, umas coisinhas ali, né? E acaba, então, atraindo o leitor e ele acaba, então, comprando o jornal, ou revista, seja ali o que, né, atrair no momento. Funcionar como um sumário do conteúdo da edição é como uma vitrine para atrair e seduzir o leitor à compra. Apresenta organização textual, características e produtores e recepções definidos, assim como os demais gêneros que compõem o jornal. Então, veja, gente, o jornal, o cartaz que nós já verificamos, todos eles têm um fim, passar informação, não é verdade? E para passar informação, ele precisa fazer o quê? Qual é o papel? Primeiro momento, atrair o leitor, né? Atrair aquele que vai olhar. E daí sim, né, a coisa acontece, a notícia, ela se propaga. Temos ali o jornal impresso, o online, né, muito utilizado nos dias de hoje. Atividade 2. Você usa a internet para se informar sobre as notícias do cotidiano? Sempre? Algumas vezes? Nunca? Quase sempre? Ou quase nunca, gente? Como vocês vão pensar agora, a verdadezinha ali, ok? E vão, então, marcar lá o que vocês, né, tiveram a ver com vocês, ok? Lá.
Daí, pessoal, conseguiram ver lá? Então, vamos lá. Você usa a internet para se informar sobre as notícias do cotidiano. No caso meu ali, né? Então, lá, sempre, algumas vezes, quase sempre, né? Então, depende ali o impresso, o online. Então, a gente dá o que tem ali na mão no momento que chamou a atenção, a coisa acontece. Perfeito? E a gente acaba, então, visualizando e vendo. 47% dos brasileiros têm a internet como fonte principal de informação. Pesquisa do Ibope, né? Então, não dá para dizer, puxa vida, não tenho como me informar. Então, um jeitinho tem. Tem o impresso, tem o online, tem a televisão, tem o rádio. Então, nós temos que estar o tempo todo inseridos nas notícias, saber o que está acontecendo aí fora. Então, é preciso ler, sim, né? Não só as manchetes, mas a manchete chamou a atenção, então pega lá, abre a notícia, leia, veja o que se passou, o percentual, né? Para que nós estamos o quê? Bem informados, possamos conversar com alguém e falar as coisas certas. Olha, eu vi isso, aquilo, eu preciso ter argumentos. E para isso, as informações ajudam muito. A capa de jornal conquistou esse status, pois já se tornou um termo comum no âmbito do jornalismo. Em diversos sites de jornais brasileiros, como o da Folha de São Paulo, do Jornal do Comércio de Pernambuco e do Diário de Pernambuco, entre outros, pode-se acessar um link, geralmente com a denominação capa, ou capa da edição do dia, e ver as capas das edições impressas, né? Olha que interessante. Então, pelo meu celular ali, eu consigo visualizar os jornais impressos, verificar a capa, quais são as manchetes, quais são as novidades, o que aconteceu no mundo, né? Naquilo que eu quero saber, para eu estar inserido nesse momento nosso aí. Atividade 3. Quais os elementos da primeira página de um jornal? Com vocês lá.
Daí, conseguiram? Só olhar a primeira página. O que contém nela? Qual é o primeiro momento que você visualiza? O que aparece ali? Ah, manchete, professora. Mas tem mais coisas que também chamam a atenção, né? Então, quais os elementos da primeira página do jornal? Os elementos centrais são nome do jornal, né? Então, o cabeçalho lá em cima, a data, títulos, imagens, legendas, chamadas, manchete e índice. Muito importante, pessoal, a data. Você tem que estar lendo, né, uma notícia que você sabe quando que aconteceu. Pega lá um jornal lá, né? Então, é preciso saber quando aconteceu aquilo. Não posso pegar lá um jornal do século XX, né, do século XIX e trazer para os nossos dias de hoje. Então, eu tenho que ter noção disso. Então, a data é muito importante. Ah, estou lendo dessa semana. Ah, um jornal, né, de domingo, que aconteceu no sábado, né? Então, eu tenho que estar sintonizado na época, tá? Então, muito importante isso aí. Pensando um pouquinho lá com o nosso quiz. A capa de jornal conquistou esse status. Olha ali, vamos pensar na nossa aula anterior, né? Ali lembra da sintaxe? Né? Então, ali os tipos de sujeito, os tipos de predicado, lembram disso? Que os tipos de predicado nós tínhamos 3, o verbal, o nominal, o verbo nominal. Então, eu quero que agora vocês leiam ali. A capa de jornal conquistou esse status. O fragmento do texto acima possui um predicado nominal, verbal ou verbo nominal. Agora vocês vão puxar pela cabeça ali a aula da professora Tânia e da professora Cleide, né? E tentar marcar ali corretinho com vocês lá. Daí, conseguiram lá? Lembraram dos tipos de predicado? Então, vamos lá, pessoal. Então, nós temos o nominal. O que é o predicado nominal? É aquele predicado que tem o verbo de ligação, não é o verbo de ação, verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, ok? Então, preciso verificar ali. E temos o predicado verbal, que é aquele verbo de ação, aquele verbo que eu não tenho como tirar da minha oração, porque ele é muito importante ali, mas ele não apresenta nenhum predicativo. E o predicado verbo nominal é aquele verbo de ação, como o meu predicado verbal, só que ele apresenta o predicativo do sujeito ou do objeto
que tem no meu nominal o do sujeito. Então, veja, eu preciso conhecer todas as partes que funcionam ali na minha oração, para conseguir, então, verificar. Primeiro momento nosso é olhar o verbo e verificar ação ou ligação. Então, vamos lá. Conquistou. Opa! Ação. Então, automaticamente, eu eliminei o nominal já. Fiquei com 2. Aí tem o verbal ou o verbo nominal. Tem uma qualidade, tem uma característica, ou seja, eu tenho um predicativo ali do meu objeto ou do meu sujeito? Não, não tenho. Então, sem dúvida nenhuma, predicado verbal. Facinho, né? É só eu conhecer as partezinhas da oração. Sujeito, predicado, os acessórios, não é verdade? Os termos das orações, aí tudo funciona. Atividade 4. Quais são as principais características de um jornal? As características que compõem esse jornal. Com vocês lá.
Tranquilinhos lá? Então vamos lá, né? As características que compõem um jornal. As características principais de um jornal são o uso de papel de imprensa, falando ali do impresso, né? De imprensa, mais barato e de menor qualidade que os utilizados por outros materiais impressos. A linguagem própria. Que linguagem própria é essa, gente? Do que está falando? Que linguagem é essa? Linguagem, né, publicitária? Linguagem jornalística? Importante pensar nisso. Dentro daquilo que se entende por linguagem jornalística. E é um meio de comunicação de massa. Como assim comunicação de massa? Para todos, né? Um bem cultural que é consumido por muitos. Então, essa é uma característica ali que achei importante colocar para vocês. Mas cada um ali teve seu jeitinho, pode acrescentar, colocar mais, ok? Os componentes da capa do jornal. O que aparece na capa de jornal? Aquilo que sempre vai estar lá e que de vez em quando tem jornal que põe, tem jornal que não põe, ou seja, os fixos e os variáveis. Os fixos, cabeçalho, aparatos da edição, então eu preciso saber, né, da onde que está saindo essas informações, né, para ver, tem confiabilidade, eu gosto muito desse jornal X, não é verdade? Então, né, isso traz para mim uma confiabilidade, um nome, o cabeçalho ali, né, eu não posso ler e não saber de onde que é, sabe aquele fake news que aparece e você não sabe de onde que surgiu? Por quê? Porque não tem fonte, tem que ter fonte. Tem que ser fonte confiável. Não posso ler qualquer coisa e achar que é verdadeiro. Então, o nome, o cabeçalho é muito importante. Manchete, fotografia, legenda, chamada da capa. Isso nós verificamos tudo naquele jornalzinho que eu coloquei ali para vocês. Mostrei o que é a chamada, cabeçalho, manchete, né? Variáveis, pode ter ou não, depende ali do jornal, na verdade, do momento, da notícia, anúncios publicitários, charge, editorial, convite, na verdade? Então, daí são coisas que pode ter em um, não ter no outro, depende ali da proposta. Vamos pensar um pouquinho, vamos lá para o quiz? A linguagem utilizada em um jornal impresso é, ora, a professora Tânia já falou, ela fala muito, né? Então, técnica, jornalística ou literária? Com vocês lá.
Já sei, professora, você disse pra gente que é a linguagem própria, a linguagem jornalística, não é verdade? Então, sem dúvida nenhuma. As capas de jornais e revistas atuam como a recepção da mídia impressa. Vale ressaltar que a função de recepcionar aqui é na acepção de acolher o leitor. Assim, a função de uma capa é mais comparável à repartição dos estabelecimentos comerciais e afins, que se encarrega de receber os clientes e dar informações básicas sobre o que eles procuram. Sabe aquela vitrine daquela loja lá, que é aquela roupa que eu falei para vocês? Aquele sapato lindo e maravilhoso? É assim que as coisas funcionam. É o mesmo papel da primeira página ali do jornal ou da revista. Afins que se encarrega de receber os clientes e dar informações básicas sobre o que eles procuram. Responsabilidade muito apropriada quando se reconhece o caráter mercadológico assumido pelo jornalismo contemporâneo. A capa seria o aporte físico para o primeiro contato entre o leitor, jornal ou a revista. Então, é claro, é aquilo que eu falei, passo numa banca, vejo uma revista, algo ali me chama a atenção, com certeza eu saio com a revista debaixo do braço. A mesma coisa o jornal, né? Então eu estou vendo lá algumas informações no meu celular, de repente aparece uma notícia, me chamou a atenção, eu vou abrir e vou ler essa notícia. Tá? Então é a vitrine, é o primeiro momento que atrai o seu leitor. Aí temos ali, atividade 5, Folha da Manhã, já encontrei ali o nosso cabeçalho, então veja ali, BR-101, concessionária cobra pedágio, mas deixa a pista ceder, cabeceira e assim sucessivamente, muitas informações ali. Qual é a manchete dessa edição do jornal Folha da Manhã? Com vocês lá.
Daí, pessoal, conseguiram encontrar a manchete ali? Muito fácil, né? Então, ali, ó, BR-101, concessionária cobra pedágio, mas deixa a pista ceder. É a parte maior, aquele, né, o visual, para chamar a tua atenção mesmo. Manchete, título principal de maior destaque, no alto da primeira página de jornal ou revista, alusivo à mais importante dentre as notícias contidas na edição. Então, o que nós estudamos hoje? A primeira página do jornal. Aí falamos sim do impresso, falamos também um pouquinho do online, né? Porque está ali da revista que também contém ali a página de destaque. A capa é o suporte ali que vai atrair o leitor, perfeito? Então, muito importante, na hora de você visualizar o jornal, olhe, qual é a chamada, né? Veja a manchete, aí olha ali se o assunto é interessante, o assunto é importante, né? E sempre ali lendo, para estar inserido no seu global ali. Eu preciso saber o que acontece aí fora. Eu preciso saber o que acontece no Paraná, São Paulo, Santa Catarina. Ah, choveu muito, o que aconteceu? Gente, isso é informação, isso é cultura também. Perfeito? Eu tenho que estar, né, o tempo todo antenado às coisas que acontecem aí fora. Ok? Abraços.